Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo como uma consequência, né, do vídeo anterior, acho que foi o anterior que eu fiz sobre o fenômeno e a aparência, né, e que o fenômeno que aparece nos leva sempre à questão intrínseca, essa questão, tá? A dualidade, real aparência ou não dualidade, né? Dualidade no sentido de ser duas coisas que estão intrínsecas ao fenômeno. Então, algumas pessoas disseram: então o que aparece, se nós só lidamos com o que aparece, então tudo é uma ilusão, porque tudo é aparência. Essa é uma conclusão apressada, né? É um salto lógico que o budismo dá, por exemplo, quando diz que estamos cobertos pelo, né, tudo está coberto pelo véu de Maia, da ilusão, que tudo é uma ilusão. Então a gente cai nessa ideia de que aquilo que é uma aparência é uma ilusão, mas não é verdade, né? Esse é um salto epistemológico, lógico, que não é necessário. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, uma maçã. Né? A gente vai ver o que aparece dela é uma cor vermelha, uma certa forma, a forma da maçã. Se a gente pegar a maçã, a gente vai sentir o peso dela, se cheirar, vai sentir o cheiro. São propriedades da maçã. O que a gente enxerga são as propriedades da maçã. Mas não enxergamos a maçã. A gente enxerga o que aparece. O que aparece não é a maçã como um todo, porque já disse antes que a gente não tem uma apreensão imediata do real. O real aparece por partes, por camadas, de formas perspectivadas. Por exemplo, a gente está olhando a maçã e não estamos vendo o interior dela. Se ela está podre, se ela não está, se tem uma minhoquinha ali dentro ou não. A gente não está enxergando a reação química que tem na maçã. Que ali está tendo uma reação química acontecendo naquele momento, que é o que faz com que ela, com o tempo, fora do pé da maçã, da árvore da maçã, da macieira, ela apodreça. Está acontecendo reações químicas ali. A gente não está enxergando as moléculas que compõem a maçã. Entende? A gente tem muita coisa que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente vê aquilo que aparece. E para chegar a uma compreensão epistemológica do objeto como um todo, é necessário uma investigação, um processo de investigação racional, sistemático, ou com instrumentos, ou de uma outra forma, ou cortando a maçã, ou, né? Então, pesquisando sobre ela, sobre aquela maçã. Então, quer dizer, aquilo que aparece pode nos remeter diretamente ao ser da maçã, ao objeto da maçã, como algo real. Isso que aparece também é real. E nos leva, através da aparência dessas propriedades, ao objeto maçã que é real. Então não é porque o que nós não enxergamos ou aquilo que aparece faz automaticamente que o objeto, que aquilo que estamos enxergando seja uma ilusão. A ilusão pode ser proposital ou pode ser por um problema de acesso. Por exemplo, vamos lá. Ou, por exemplo, a gente pensa, a pessoa nos mostra a maçã, tudo é uma maçã, a gente chega lá, não é uma maçã. Ou é uma maçã de cera. Ou a gente toca nela e cai aquela capinha, é uma pera. Estava nos iludindo, propositadamente, uma brincadeira. Aí mas aquilo que apareceu para nós apareceu como é, como se mostrou. Mas o objeto por trás daquela aparência era outro. Como uma mágica, né? Como um show de mágica. Propositadamente, não é à toa que eles chamam de ilusionista. Aquilo que aparece não leva ao objeto da coisa, ao contrário, desvia e nos leva para um outro lugar. Então, por exemplo, também se dizia na filosofia grega antiga que não dá para confiar nos sentidos céticos, né? Não podemos saber nada porque os sentidos nos enganam. Então, eles dão um exemplo lá
de um galho de uma árvore que está num lago, que está dentro d'água. Metade do galho está para fora d'água, metade do galho está para dentro d'água. A parte que está dentro d'água aparece como vergada, como torta. Se tu tira o pau do lago, ele está reto. Mas se tu põe no lago, ele aparece que está torto. A parte de baixo parece que está envergada, que está torta. Aí, viu? Os sentidos nos enganam. Não é verdade. Os sentidos estão vendo aquilo que é para ver. Os sentidos estão recebendo aquilo que o real está nos mostrando. Se a aparência que nos mostra que o pau está torto, envergado, na verdade ele é um pau reto, é porque numa investigação a gente vai saber, digamos que naquela época eles não tinham esse conhecimento, a gente vai saber que os comprimentos de onda de luz no ar são um e nos chegam aos nossos olhos de uma forma, os comprimentos de luz que passam pela água, que incidem sobre a água, é outro. Então o que vem da água tem uma outra aparência para nós. A explicação está dada. Não sei se o nome disso é refração, perdão, não sei se é esse nome. Refração da luz, a incidência das ondas de luz no ar é uma coisa, na água é outra. O objeto que está metade na água, metade no ar, fora da água, vai aparecer como aparece. Isso não, os sentidos não nos enganam. Eles nos dizem o que está aparecendo. É preciso uma investigação do pensamento para saber por que nós vemos assim. É como aquela miragem, né, do asfalto quente, que a gente anda de carro no asfalto muito quente, parece que tem água ali na frente, a gente nunca chega naquela água. Isso é uma ilusão. Não é uma ilusão. O que nós enxergamos é certo. Também tem alguma questão a ver com a incidência de calor, de luminosidade, de textura, de propriedade do asfalto, do ar, do calor. Nós temos que investigar para saber que aquilo que nós estamos vendo é aquilo que nós estamos vendo. Os sentidos dizem aquilo que é possível ver. Se parece uma ilusão, é porque tem uma explicação. Dada a explicação, a gente vê que não era ilusão. Que o objeto por trás é real e reflete daquela forma que desaparece, aparece assim. Parece estranho, mas tem uma explicação racional por trás, uma investigação, uma explicação das causas. Está explicado, não era uma ilusão. A ilusão é quando aquilo que aparece não se refere em nenhum momento ao objeto substrato que está por trás da aparência. Fernando, mas aí tem... E aquela questão também que os filósofos gregos traziam, né, os céticos radicais. A pessoa está doente, está com dor de garganta, experimenta algo doce e parece amargo, ou vice-versa. Os sentidos estão enganando. Ela está sendo iludida pelos sentidos. Aí é a questão do nosso aparato de percepção do real que está com problema. Mas, obviamente, que uma pessoa com dor de garganta, com uma inflamação na garganta, na boca, não sei, ela pode ter o pH da boca alterado e essa substância química em contato com a substância doce do que ela está comendo pode alterar o sabor para ela, porque o aparato de acesso ao objeto está com defeito, mas não muda a essência do objeto e o objeto continua sendo doce. O problema é que agora sabemos racionalmente, tem uma explicação para isso que aparece, que não é uma ilusão, tem que aparecer assim quando uma pessoa está com dor de garganta, altera o sabor das coisas, não pode ser diferente, os sentidos não estão nos enganando, eles estão nos mostrando isso, e é um sinal de que o nosso aparato degustativo está com um problema para receber aquele alimento, aquela coisa que na verdade é doce e parece amargo. Então, os sentidos não nos enganam. Eles são a fonte fundamental da nossa experiência. E não é porque aquilo que aparece pode aparecer diferente do que seria racional pensar, por exemplo, o pau está envergado e não está, o asfalto não tá, parece estar molhado, mas não está, porque para saber o que está por trás dessa aparência requer uma investigação. A investigação vai nos levar às causas e à explicação do porquê nossos sentidos captam assim. Então, uma coisa é a gente trabalhar com a aparência. Sim, nós só temos a percepção da capa das coisas.
Nós trabalhamos com aparências, com capas, com aquilo que aparece e muitas vezes não temos tempo, condições, vontade, instrumentos para fazer uma investigação, para a partir dessa aparência, saber o que tem por trás dessa aparência, que objeto está ali, que processo está ali. Mas se tivermos disposição para fazer isso, aí nós vamos saber se aquilo que aparece é uma ilusão ou remete a algo real, e a aparência de algo real. Então, não, nós não vivemos na ilusão. Não tem um véu de Maia querendo... Não tem aí, como queria o René Descartes, um gênio maligno que nos engana. Que essa explicação que ele dá não é explicação nenhuma, é mais um desvio. Por que nos enganamos? Porque um gênio maligno... Piorou a explicação, porque agora ele botou um gênio maligno como intermediário do nosso conhecimento. Onde é que vem esse gênio? Por que o gênio quer ser mal? De onde é que ele é? Aí já piorou, quer dizer, isso não é uma explicação, isso é uma fuga, é um escape para realmente explicar a coisa. Não sei explicar, inventa um gênio maligno e coloco ali. Isso não é explicação nenhuma. Assim como o véu de Maia não é explicação, não é uma ilusão. Né? A ilusão acontece ou propositadamente para alguém que está nos apresentando aquilo que aparece. Pode ser uma ilusão porque não queremos buscar as causas e explicações e, sem saber, às vezes aceitamos o que aparece como se fosse o real e acabamos nos autoiludindo por ignorância ativa, não quero buscar, então não vou atrás. Né? Ou se a gente vai fazer a investigação, a gente verifica que aquilo não bate com o objeto. Isso acontece muito nas ciências. Né? Como eu já falei, só parece que a Terra está parada e o Sol que está girando ao redor da gente. Isso é o que aparece. A pessoa está justificada em achar que é assim. Mas, como a gente só vê a capa das coisas, não temos a possibilidade de ter uma apreensão imediata do todo, do real, em qualquer objeto ou processo, a gente não tem essa capacidade. Então a pessoa resolve ir atrás dessa percepção e verifica justo o contrário. Que é o Sol que está parado e a Terra que gira em torno de si mesma e do Sol. Então nós precisamos compreender isso. A gente só enxerga a capa das coisas. Só temos a consciência da percepção, da aparência, do que nos aparece e não conseguimos aprender objeto, nem uma maçã, nem qualquer objeto, né? Esse celular aqui, ele não está parado nesse momento, tem um mundo de moléculas. Ele tá aqui ligado, gravando para botar no podcast, quer dizer, a mecânica quântica está funcionando aqui dentro dos transistores que ele tem aqui. Tem um monte de coisa acontecendo que a gente não enxerga e que precisaria de instrumentos ou de uma série de conceitos de conhecimento para compreender esse objeto como um todo, neste momento, nessa perspectiva. Então não é porque a gente não tem acesso direto ao real, uma apreensão total dele, que a gente pode dizer que tudo é uma ilusão e que nossos sentidos nos enganam. Porque os próprios céticos, né, diziam os filósofos antigos, né, o Aristóteles dizia, né, o pirrônico, o cético pirrônico, que como os sentidos nos enganam, então a gente não tem acesso à verdade, não podemos saber o que é conhecimento, não podemos saber nada, não adianta nem buscar. Isso é infantil, né? Chega a ser uma coisa infantil. É muito difícil ir atrás do conhecimento, tem que ter disposição, tem que fazer um monte de coisa, tem que estudar. Quer saber uma coisa? Eu vou dizer assim, a gente não é capaz de acessar o conhecimento, os sentidos nos enganam, e é isso aí. A gente lida com o que aparece. E não tem nada de verdadeiro, não tem como conhecer nada. Isso é meio criança birrenta que não quer fazer esforço, né? É uma teoria que não serve para nada, o ceticismo radical pirrônico. Tanto que Pirro parece que veio até os 90 anos como, né? Por que não tomou veneno em vez de água? Se é tudo igual, se não dá para saber. Por que ele não andava sempre reto até cair no precipício e quando ele chegava perto ele resolvia virar à esquerda ou à direita para não cair? É porque tem algum conhecimento implícito aí. Tem como saber as coisas, mesmo que seja pela aparência. Podemos tomar decisões, tomamos decisões a vida inteira com poucos dados sobre aquilo que nos aparece. Quem sabe poderíamos, se tivermos mais tempo e não trabalharmos na urgência, muitas vezes trabalhamos na urgência diária da vida, a gente possa ter um pouco mais de tempo para investigar as coisas e ter melhores decisões quando elas aparecerem outra vez. Seria o ideal, né? Ainda mais nesse mundo hoje
repleto de informações e de aparências de todas as mídias que estão ao redor da gente. A gente está hiperconectado numa hiperrealidade, que não é só mais a realidade física, estamos aqui agora, eu e você, numa realidade que não existia antes. Na realidade virtual. Então, quer dizer, quem sabe nós deveríamos mesmo investigar um pouco mais. Com a quantidade de informação que aparece, é tanta que a gente não tem tempo de averiguar, uma informação já vai para outra. E a gente fica com a capa, com a aparência. É bom ou é mal? Não sei. Depende dos nossos objetivos, depende da demanda, depende do que queremos. Como eu já falei, eu prefiro sempre estar mais próximo possível do conhecimento e não ser enganado. E para isso, eu não posso me deixar ser enganado. E para isso, eu uso a filosofia ou a ciência, né, como investigação do real quando eu tenho alguma dúvida. E tento fazer isso de uma forma mais ampla e profunda, e não para depois eu estar preparado quando no dia a dia, na urgência, acontecer alguma coisa. Olha, já li sobre isso, já entendi sobre isso, tem um pouco mais de informação. A totalidade das coisas eu nunca vou ter. Mas se eu acho que o que aparece podem estar me enganando, um ceticismo moderado é importante, é o princípio do pensamento crítico a respeito da realidade, é importante, moderado é, mas sabendo que precisamos tomar decisões, precisamos definir uma verdade ou um conhecimento através das capas das aparências ou com um pouco mais de dados. Aí depende de nós. Eu não quero viver no erro, eu não quero viver no engano, eu quero ver o mais próximo possível do conhecimento que eu possa ter acesso, que aquilo com os instrumentos que eu posso ter acesso, né? Exatamente porque eu sei que eu sou falho e que esse mundo aí das aparências muitas vezes hoje estão querendo realmente nos iludir. O mágico a gente paga para ver porque a gente sabe que é ilusão. Agora, o que a gente está recebendo aí politicamente, socialmente, né, nesse mundo aí, nem sempre a gente queria pagar para ter isso e estamos sendo enganados ou podendo ser enganados. Então, eu não quero viver no engano. Eu não posso deixar me enganar. Eu quero ir além da aparência das coisas. Então, eu tenho que estudar. Eu tenho que investigar. Não posso ser um cético radical pirrônio e dizer, não, isso aí não dá para saber, não dá para... Tudo é mentira, não dá para ter conhecimento, não dá para saber nada, não tem como chegar ao verdadeiro nem ao falso, então deixa para lá e vamos fazer outra coisa. Isso é infantil, chega a ser infantil, de infantil a ridículo, de ridículo a infantil. Isso uma criança faz, quando não quer aprender alguma coisa nova, né? Então nós adultos temos que minimamente, ou deveríamos minimamente, querer saber um pouco mais das aparências, não porque seja uma ilusão, mas porque tem muita informação que a gente não enxerga de primeira e que seria interessante a gente buscar para a melhora do nosso conhecimento, das nossas decisões de vida, seja no âmbito da existência e da dimensão da vida que a gente queira viver, seja nos relacionamentos, no trabalho, na política, na sociedade, na ética, na estética, em tudo, né? Eu tento afiar o meu facão, porque eu sempre lembro daquela frase que está sempre na minha cabeça, que é, se eu tivesse 10 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 8 horas afiando o meu machado. Quando eu der 3 machadadas, eu derrubo a árvore. Eu preciso afiar o meu machado para quando a realidade acontecer, eu esteja um pouco mais preparado, nunca completamente, um pouco mais separado, onde eu afio o meu machado para derrubar as árvores que aparecem aí na filosofia clínica. Tá bem? Então, essa é um pouco aí das consequências que apareceram, que o pessoal reagiu aí um pouco, sobre então vivemos numa ilusão, porque tudo é aparência. Não. A aparência em si mesma não tem a natureza de ser uma ilusão. Ela pode ser a aparência da realidade. Só temos que fazer um processo de investigação para saber. Muito bem, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, ajuda bastante o canal aí a crescer um pouquinho e quem sabe a chegar esses vídeos a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.